Bom dia, amiguinhos do sétimo ano, alunos e alunas, crianças e crianças. Vamos iniciar aqui a nossa aula de geografia, falando do nosso território brasileiro, processo de evolução, não é? Como tudo começou e como tudo está hoje. Bem claro que, como vocês sabem, o Brasil nem sempre teve esse formato que nós temos hoje. Algumas mudanças ocorreram no decorrer da história. Isso, quando eu falo de mudanças, são mudanças físicas no território brasileiro, e por conta de alguns fatores, que acabou ocorrendo essas mudanças. Como a gente viu no capítulo anterior, o Brasil ele era dividido em capitanias hereditárias, tendo o meridiano de Tordesilhas dividindo o Brasil ao meio, onde as terras que ficavam ao oeste do território brasileiro, ou ao leste do território brasileiro, era considerados território de Portugal, e ao oeste ficava com a Espanha, e que esse processo, com o tempo, passou a evoluir cada vez mais. O território que pertencia a Portugal era dividido em capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, apenas duas delas prosperaram, que foram a capitania de Pernambuco e São Vicente, que consequentemente essa evolução passou a ocorrer com o passar do tempo. Então, meus queridos, atualmente o território brasileiro ele possui características principais por ser um país de extensões continentais. Um país de extensões continentais. E continental por quê? Porque, na realidade, o Brasil possui uma área superior até do que o continente da Oceania, sendo uma área de cerca de 8.514.876 quilômetros quadrados de extensão, onde o Brasil apresenta uma extensão territorial muito grande, tanto no sentido norte e sul, quanto no sentido leste-oeste. É o quinto maior país do mundo em extensão territorial, isso considerando as terras contínuas e descontínuas. Por que eu digo isso? Porque os Estados Unidos, por exemplo, ele só é maior do que o Brasil por conta das suas terras descontínuas, como, por exemplo, a ilha do Havaí e a região do Alasca, que fazem parte dos Estados Unidos. Agora, se a gente tirar o Havaí e o Alasca, que não são terras contínuas norte-americanas, o Brasil se torna maior do que os Estados Unidos. Por definição, todo país ou região que apresenta uma área maior que a da Austrália, como é no caso do Brasil, o Brasil ele é considerado um país de extensão continental. Sendo assim, o Brasil é o quinto maior país do mundo, como eu falei para vocês, em terras contínuas e descontínuas. Vamos falar sobre a extensão do território brasileiro. É marcada pela grande distância dos seus pontos extremos de localização, no sentido norte e sul. O Brasil possui uma distância de 4.394 quilômetros de extensão, no sentido norte-sul, ou seja, latitudinal, entre o Monte Caburaí, ponto localizado no extremo norte do estado de Roraima, que é justamente o ponto mais extremo ao norte do Brasil, e o Arroio Chuí, que está localizado no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Além disso, no sentido leste-oeste, eu tenho uma distância de cerca de 4.319 quilômetros, separado na nascente do rio Moa, no estado do Acre, que é o ponto mais extremo a oeste do Brasil, e ao leste eu tenho
a Ponta do Seixas, no estado da Paraíba, né? E aí eu tenho considerados os pontos extremos do território brasileiro, né? Um loteamento chamado Brasil. Nessa época, o reino de Portugal já havia ocupado efetivamente as terras brasileiras, que não tínhamos mais um meridiano de Tordesilhas. Então, todo o território brasileiro passou a ser de Portugal, por conta justamente das terras agricultáveis que existia na porção oeste brasileiro, que até então a Espanha não tinha ainda ocupado esse território, e aí, consequentemente, Portugal, por sua vez, acabou adentrando na região e ocupando toda a área, promovendo assim o desenvolvimento da agricultura nessas áreas, que até então somente a área litorânea, composta de uma massapê ou terra roxa, sentia a exploração do solo através da agricultura da cana-de-açúcar, onde se deu no litoral o início do ciclo da cana-de-açúcar no Brasil. Então, o Brasil foi dividido em 15 grandes faixas de terra de 300 quilômetros de território, né? E largura chegava a 1.000 quilômetros, comprimindo o litoral para o interior, que foi chamado de capitanias hereditárias, que a gente falou posteriormente. E aí, posteriormente, essa linha que dividiu o país ao meio, ela foi retirada, não é? E aí Portugal passou a se estender, tendo tomar conta de toda a área territorial do Brasil. E aí a economia no século XVIII brasileira deixou de ser exclusivamente da cana-de-açúcar e passamos até aí um destaque também para a pecuária, a mineração, né? A produção da borracha, né? A produção de algodão, que foi distribuída em várias áreas do Brasil. Por exemplo, a borracha ela foi extraída basicamente na região norte, através da produção do látex, que gerou grandes conflitos também naquela região, e até a década de 80, onde botaram fim à vida do maior ambientalista ligado à questão da exploração da borracha na região, que foi Chico Mendes. Então a borracha ela abrangia toda a região norte do Brasil. A cana-de-açúcar, o litoral nordestino, que se estendia desde na cidade de Natal até Salvador. E na região sudeste eu tinha exploração de cana-de-açúcar também, desde da cidade de Vitória, até o Rio de Janeiro, que posteriormente foi também se estendendo até São Paulo. Aí eu tinha o cultivo da cana-de-açúcar. A mineração nas áreas do centro-oeste, onde também favoreceu grande produtividade de minério de ferro e também do ouro, onde o Brasil, de certa forma, foi explorado intensivamente dos seus minerais. Hoje não temos assim uma grande reserva de metais preciosos no Brasil, a não ser alguns minerais como a bauxita no extremo norte do Brasil, que é retirado para a exportação para a Ásia, para a produção de alumínio, além também da gipsita no sertão nordestino, onde também é produzido para a produção de gesso, não só internamente no Brasil, mas também para a Europa. E aí no século XIX, traz com ele a ocupação de novos espaços geográficos, sendo construído pela formação de transformadora de 3 novas atividades, como a cafeicultura, onde a gente teve o início do ciclo do café, que chegou ao fim com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a cultura do cacau e o estado de vida do látex, que na realidade foi de grande importância para o desenvolvimento econômico do país naquele momento. A produção do látex ela começou a entrar em declínio com o advento do petróleo, o surgimento do petróleo, onde os produtos sintéticos passaram a ter
maior relevância na produção a partir do combustível fóssil, que é o petróleo, e, consequentemente, deixando a extração do látex em declínio, né? E aí, consequentemente, de certa forma, esse produto parou de ser explorado em grande quantidade, né? E o petróleo ele acabou tomando conta desse processo. Foi, na realidade, com justamente a evolução da indústria, né? Onde no Brasil, infelizmente, essa revolução industrial ela chegou tardiamente, já no século XIX, onde a indústria brasileira não era uma indústria de extrema qualidade, era uma indústria de péssima qualidade, que isso aí não promovia o processo de desenvolvimento brasileiro. E aí como foi que houve esse desenvolvimento do território brasileiro com o passar do tempo, né? Inicialmente a região norte, né, isso nos anos de 1942, tínhamos a região norte com os seguintes territórios, né? O território do Acre, né? Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí, que hoje faz parte do Nordeste, outrora já fez parte da região Norte. O Nordeste era composto apenas por Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe. A Bahia não fazia parte da região Norte e sim da região Sudeste. A região Centro-Oeste era composta por Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. E a região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, faziam parte do território, e o Paraná também fazia parte da região sul do Brasil. Com o tempo, as coisas foram mudando, né? E aí, o Maranhão e o Piauí deixou de fazer parte dessa região norte, né? A região norte passou a ter parte do território do Guaporé, né? Tendo ainda o território do Acre, Amazonas, território do Rio Branco, território do Amapá, esse Rio Branco, onde hoje é Roraima, né? E é território do Pará. O meio norte, né, que ainda não era Nordeste, composto por Maranhão e Piauí, e aí temos o Nordeste ainda com Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte. A Bahia também não fazia parte do Nordeste, era um território particular. E Minas Gerais, Distrito Federal, ou seja, o centro brasileiro ficava aí no estado do Rio de Janeiro, na época, né? Nós não tínhamos ainda em Brasília, né? E a região sul, composta de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o centro-oeste, Mato Grosso, Goiás e o território de Ponta Porã, né? E aí o que acontece? Em 1950 as coisas começaram a mudar, Maranhão e Piauí já passou a fazer parte do Nordeste, não é? Mas a Bahia ainda não se fazia parte do Nordeste, e sim da região Sudeste, junto com Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e o estado do Guanabara, né? Onde temos aí ainda o centro do Brasil, político do Brasil ficava ainda, administrativo na realidade do Brasil ficava ainda no Rio de Janeiro, né? E o estado de São Paulo ainda faria parte do Sul. O Centro-Oeste tinha ainda o estado de Goiás e Mato Grosso apenas. E aí, já em 1960, o nosso Brasília se tornou o centro administrativo do Brasil, nosso Distrito Federal, e aí, consequentemente, essa foi a única mudança que nós tivemos nesse ano de 1960. Já em 69, a Bahia passou a fazer parte da região do Nordeste, e, consequentemente, em 1980, a gente já tem uma formação muito parecida com a que nós temos hoje em termos de evolução do território brasileiro. Vamos responder aqui uma questão da página 54, que diz o seguinte: sobre a construção do território brasileiro, descreva a importância dos bandeirantinos para a conquista das áreas do Tratado de Tordesilhas. Aí você bota aí, os bandeirantes,
foram muito importantes para o processo de ocupação no interior do país. Essas expedições particulares tinham como objetivo a busca de principais riquezas como pedras preciosas e outras chamadas drogas do sertão. Quando se fala droga do sertão, ele não está se referindo a maconha nem cocaína, não. Está se referindo aí às riquezas que na realidade não era nem no sertão nordestino, e sim na região do centro-oeste, onde se tirava ali o que? Se tirava a canela, não é? Se tirava o guaraná, não é? Da região norte, o pequi, que eram consideradas as drogas do sertão, que na realidade era chamada de droga porque se tinha grandes batalhas entre os índios e os brancos aí para a retirada desse produto natural, que consequentemente gerou muita morte. Mas que esses bandeirantes acabaram, de certa forma, influenciando a penetração do povo brasileiro no interior para a ocupação das terras interiores brasileiras, que também eram ocupadas pelos indígenas, né? E que travou-se vários conflitos naquela época, consequentemente gerando assim a morte de muitas pessoas, muitos grupos indígenas. Um processo de genocídio também ocorreu, né? E também um processo de aculturação, que é a perda da identidade cultural dos povos indígenas. Segunda questão, da página 55, no mapa abaixo estão indicados pela letra A e B, duas áreas ocupadas ao longo do século XVIII. Cita os nomes das respectivas atividades econômicas que provocaram o seu desenvolvimento. Na letra A droga do sertão, como eu falei para vocês, o guaraná, o próprio látex, né? Produtos que, de certa forma, acabou influenciando a ocupação territorial naquela região. E na letra B, a pecuária, que vocês sabem que a região do centro-oeste, nós temos o maior rebanho bovino do país, né? Do mundo, que sabe por conta da questão da exploração da carne. Na realidade, a gente tem o maior rebanho bovino do mundo na Índia, porém na Índia não se pode matar o gado bovino, né? Porque lá o boi é sagrado e a vaca também, assim como o rato e o elefante. Então não se pode matar esses animais. A nível de abate, né? O gado bovino brasileiro, ele se torna o maior rebanho do mundo. Então aí eu teria a resposta, a segunda questão, A, droga do sertão, e B, a pecuária, né? Terceira questão, durante o breve período de 24 anos, entre 1630 e 1654, a Companhia Comércio das Índias Ocidentais Holandesas administrou parte economicamente para a promissora do Brasil de então a zona da Mata Pernambucana, onde o plantio da cana-de-açúcar e a produção de açúcar gerava elevados ganhos para a coroa portuguesa. Expulso do território brasileiro, os holandeses levaram com eles o conhecimento da tecnologia do plantio da cana e produção da cana dos açúcares, que rapidamente implantaram um empreendimento semelhante nas ilhas da América Central, denominada as Antilhas Holandesas. Sobre o tema, responda de acordo com o conhecimento produzido nesse capítulo, qual o efeito sobre o Brasil da produção de cana-de-açúcar das Antilhas Holandesas. Então você botaria aí, a saída dos holandeses gerou uma grande deficiência para quem aqui ficou com essa responsabilidade. Dessa forma, a economia da colônia açucareira entrou em colapso, originando o fechamento de diversas áreas produtoras e início de um longo processo de decadência que se reflete nos dias atuais. Então, infelizmente, esse foi um lado negativo da saída dos holandeses no Brasil, que foi o declínio da produção de cana-de-açúcar, já que os holandeses no Brasil, eles tinham como finalidade especialmente a produção da cana-de-açúcar. E aí, consequentemente, com a saída dele, essa cana-de-açúcar acabou entrando em declínio. Os holandeses, ao serem expulsos de Pernambuco, levaram consigo todo o conhecimento técnico da fabricação do açúcar que aprendiam na colônia portuguesa,
como já eram detentores dos meios de venda e de refino do açúcar, passaram também a ser concorrentes. Então a área das Antilhas Holandesas, de certa forma, se tornou uma grande concorrência no Brasil em termos de produção da cana-de-açúcar. E aí, consequentemente, contribuiu, de certa forma, para o declínio de nossa cana-de-açúcar brasileira. E aí a quarta questão diz o seguinte: o início da efetiva do território brasileiro, da ocupação efetiva do território brasileiro, a partir da monocultura da cana-de-açúcar, cunhou uma expressão que ao mesmo tempo descrevia a característica da civilização dos cangueiros, né? Os caranguejos, que diga, segundo os conhecimentos construídos ao longo deste capítulo, explica o significado dessa expressão. A expressão civilização dos caranguejos está relacionada ao processo de ocupação dos portugueses em terras brasileiras, que durante muito tempo se deu por meio exclusivamente do litoral. E no litoral brasileiro, naquela época, se tinha uma grande quantidade de caranguejos, já que o mangue é uma área fluvio-marinha, né? No qual essa região fluvio-marinha, de certa forma, ela faz com que toda a área seja ocupada por caranguejos, que foi posteriormente aterrada e, consequentemente, colocada como produtora de cana-de-açúcar do território, que se deu, de certa forma, uma área, né, que apelidou uma região chamada de civilização dos caranguejos, justamente por conta dessa produção de caranguejos existente nessa região, né? E aí, consequentemente, nós tivemos a produção das civilizações dos caranguejos, né? E aí vamos falar um pouco sobre a rede de transporte e comunicação do Brasil. No Brasil, essa rede de transporte, ela, de certa forma, teve uma evolução, né, por parte do transporte rodoviário e nem tanto assim no ferroviário. Por quê? O transporte rodoviário é um transporte que, de certa forma, onera, ou seja, deixa um tanto quanto mais caro, né? Ele desonera, na realidade, o processo de produção e transporte de carga no Brasil. Por quê? Porque é um transporte um tanto quanto mais barato do que o transporte ferroviário, né? E aí, por isso que o investimento no transporte rodoviário se tornou maior no Brasil. Na década de 60, não é? Nós tivemos no Brasil uma época em que o Brasil mais se envolveu estruturalmente falando, ou seja, durante o governo militar. Como assim, professor? Durante o governo militar, o Brasil teve investimentos vultuosos na área de transporte. Foi construída naquela época a BR-101, né? A BR Belém-Brasília, a Ponte Rio-Niterói, né? O que, de certa forma, acabou promovendo assim o aumento do deslocamento de produtos, né, que chegavam no Brasil, principalmente pelo Porto de Santos, e que, consequentemente, acabava se estendendo por outras regiões do país. E aí, consequentemente, promovia com isso o processo de desenvolvimento da economia brasileira, né? O Brasil, apesar de ter uma grande quantidade de rios, né, nós temos aqui no Brasil uma grande quantidade de bacias hidrográficas, não se investiu muito, principalmente nas últimas décadas, no que se diz respeito ao transporte de cabotagem, né, ao transporte feito através das hidrovias que a gente deveria ter aqui no Brasil. E aí, consequentemente, o interesse de escoamento de carga através das rodovias
é maior porque não se gasta muito, né? Você vê que as estradas brasileiras estão aí todas sucateadas, esburacadas, que infelizmente não se tem a intenção de melhorar as estradas. Por quê? Porque enquanto der para passar caminhão, transporte de carga na região, e não estão danificando, e não ocorre nenhum protesto por parte dos caminhoneiros, as pessoas continuam passando e o governo não faz nada. Um exemplo disso aí foi a Transamazônica, né? Uma rodovia que começou a ser construída há muitos anos atrás, né? Que facilitava muito o escoamento de mercadorias advindo da região da Zona Franca de Manaus, né? Promovendo com isso o desenvolvimento da galera, porque o crescimento das cidades se dá justamente por conta da questão do transporte. Se você investe no processo de desenvolvimento do transporte da cidade, automaticamente você acaba desenvolvendo também o processo das grandes cidades, das grandes metrópoles. Um exemplo disso, por exemplo, aqui São Lourenço, Camaragibe, né? Essas áreas, até Carpina, né? A facilidade de locomoção para essa região atualmente é muito boa, o que acaba, de certa forma, promovendo o desenvolvimento da minha cidade. Lembro-me que em 1984 a gente ia para Carpina, minha família, apenas por uma BR, que era 408, se não me engano, 300 e alguma coisa, que ela não era duplicada, não é? Era uma BR de via mão única, né? Mão dupla na realidade, não era duplicada e que era muito perigosa ir para o lado de lá, por conta de falta de sinalização e etc. E isso acabava com que o progresso não se estendesse nessas regiões, justamente por conta da dificuldade do acesso à área da zona da mata pernambucana. E aí, com o tempo, se investiu um pouco no processo de respeito ao transporte público, não é? Melhorando a rodovia, promovendo também a construção de outras ramais, né? Para chegar na zona da mata, com duplicação de algumas BRs, inclusive a 408 também foi duplicada, e facilitando com isso a chegada no interior. Hoje, a área de Carpina já é considerada a região metropolitana de Recife, porque tem muita gente que mora em Carpina e trabalha no Recife e vai e vem diretamente. Eu, por exemplo, já trabalhei em Carpina, né, no Colégio Salesiano de Carpina. Eu saía daqui de casa e ia trabalhar em Carpina e voltava todos os dias. Chegava bem mais rápido lá do que se eu fosse trabalhar, por exemplo, em Boa Viagem. Né? Eu ia pela BR-101, chegava lá na frente, pegava outra BR, chegava em Carpina rapidamente. Hoje em dia, as pessoas que moram em Carpina e trabalham no Recife tira cerca de 40 minutos para chegar no trabalho. Diferentemente do cara que mora em Paulista e trabalha no Recife, que tira em torno de 1h30, né, por conta do congestionamento. Né? E isso se dá justamente por conta desse desenvolvimento das rodovias, das grandes metrópoles, das grandes cidades, que acaba, de certa forma, influenciando o processo de desenvolvimento estrutural das grandes cidades. E por que não se investe no transporte ferroviário no Brasil? Né? O governo Bolsonaro, no momento, vem até investindo, de certa forma, nesse sentido aí. O transporte ferroviário é um transporte um tanto quanto caro e que não traz um retorno financeiro muito grande para o governo. E aí, por isso que eles não têm esse investimento. Só se investe naquilo que traz retorno financeiro, mas que é um transporte onde você torna-se mais seguro, né, e mais rápido o destino da carga. Né? Se, por exemplo, concluíssemos a nossa Transnordestina, né, que é a ferrovia que corta todo o estado de Pernambuco, saindo do sertão do Araripe até o Porto Suape, né, nós teríamos o escoamento aí de grande quantidade de gipsita, que é a matéria-prima para a produção do gesso, né, que, de certa forma, melhoraria muito o processo de economia. Mas que, infelizmente, o governo não investe. Por quê? O investimento é alto e o retorno financeiro, em termos de manutenção, ele é pequeno. E aí, consequentemente, não se investe muito na área de ferrovias. Com relação ao transporte público sobre trilhos também, é um grande problema hoje que o investimento vai acabar trazendo baixos lucros para as cidades
né, que investe nessas áreas. Por exemplo, por que não se investe em metrôs aqui em Olinda e Recife? Porque o transporte urbano ele traz mais lucro para o Estado do que o transporte ferroviário. E aí o trabalhador que acabe se ferrando em ônibus apertado, vai chegando atrasado no seu trabalho, porque se colocasse um ramal de metrô saindo de Igaraçu até mesmo de Itamaracá, né, com intervalo de 10 minutos de cada trem, né, o indivíduo que morava aqui em Olinda, trabalhasse no Recife, né, ele pegaria um trem aqui de 7 horas da manhã, 7h15 ele estaria no Recife, sem enfrentar engarrafamento, né, sem enfrentar. Agora, e aí você me diz, mas se ele morasse em Casa Amarela e o trem fosse até o centro do Recife só, aí lá em Casa Amarela ele pegaria a integração que iria levar ele para Casa Amarela. E os ônibus não poderiam passar de uma cidade para outra. Os ônibus eram meramente municipais, rodava somente dentro do município, porque o que gera na realidade é o engarrafamento, é justamente ônibus que sai de um município e vai para outro. Muita gente mora aqui em Olinda, pega ônibus para ir para o Recife, e aí gera congestionamento. Aí, infelizmente, esse é um fator muito preocupante em termos de locomoção aqui no nosso estado. Ok? Então, gente, eu vou encerrar por aqui hoje. Que Deus abençoe a todos. E aí, na próxima semana, a gente retorna. E um bom feriado vocês também, sexta-feira, no aniversário da nossa cidade, Olinda. Um abraço a todos e até a próxima.